Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Who are you in Messiah? Quem é você no Messias Yeshua? Quero dizer, se você tem uma relação por meio de um pacto com aquele chamado Jesus de Nazaré, quem é você? O que isso interfere na pessoa que você é? Em quem você se converteu? Hoje estudaremos uma escritura muito importante que define quem nós somos no Messias. E não falo de como ele se chama, mas sobre qual é o seu comportamento. Precisamos entender que, ainda que somos salvos por graça e não por obra, é um presente. Tendo sido salvos pela graça de Deus, a qual temos acesso pela fé, uma fé arraigada na Bíblia. Nos convertemos em uma nova criação no Messias e somos criados para boas obras, ou seja, obras que se parecem no seu caráter com Deus, caminhando de uma maneira que manifestamos sua glória, fazendo a sua vontade. Hoje vamos ler uma passagem muito familiar. Como vocês sabem, estamos no meio de um estudo do Sermão de Yeshua no Monte. Essa grande mensagem que ele compartilhou há 2000 anos. Notem o que diz na sua própria Bíblia em Mateus, capítulo 5. Lembrem-se dessas palavras que ele disse com respeito a você e a mim, como ele nos vê, como nos chama e o que esses termos implicam para nós e na nossa conduta. Leamos Mateus, capítulo 5, versículo 3. Notem o que diz. É uma declaração contundente. Diz, vocês são o sal da terra. O que isso significa? Para muitas pessoas no Ocidente, o sal é basicamente um tempero de cozinha. E no sentido figurado, é o tempero que dá sabor à vida. Mas, biblicamente, nesse contexto, há muitas coisas que se perdem na tradução porque não entendemos a origem da palavra nem a cultura que identifica essa palavra e a sua importância. O sal no Oriente Médio, o sal nessa época da história, não era tanto um condimento, mas seu uso principal era preservar algo. E não somente preservar, mas dentro do contexto judeu, tinha outro significado importante. Sabemos que a Escritura diz para não comer sangue. O sangue tem um lugar muito importante dentro da revelação da Escritura. Sabemos que, e diz em Levítico, que existe vida no sangue. E quando o Conselho de Jerusalém se reuniu e estabeleceu alguns princípios sobre compartilhar a fé, convidar aos gentios a fé por meio da mensagem do Evangelho, uma das coisas que diz Tiago é que ele não permitia comer sangue. O que se fazia com o sal era colocá-lo sobre o animal assim que ele era sacrificado. O animal era sacrificado de uma maneira que seu sangue era extraído do seu corpo, mas não do corpo todo. E por essa razão, quando a carne é cortada e preparada para ser cozinhada, antes de ser cozinhada, ela passa por um processo de salação. E o que faz o sal ali? O sal tem, e veremos a relevância disso em um momento, o sal tem o poder de extrair o sangue por completo da carne. E por que isso é importante? O sangue não só está relacionado com a vida, mas também que o sangue... O que ocorre com alguém que está enfermo? O primeiro que fazem é examinar seu sangue, porque o sangue contém contaminantes.
coisas que não estão limpas, estão impuras, não são saudáveis como as enfermidades. Assim que, quando diz aqui que somos o sal da terra, não está dizendo que daremos sabor à vida. Não. O que quer dizer é que temos um chamado. E qual é esse chamado? Da mesma forma que o sal tem um poder, o sal tem o poder de extrair o sangue fora da carne. Se supõe que nós somos o sal da terra. O que isso quer dizer? Que fomos ungidos, por meio da fé, no Messias Yeshua, ao creres em Jesus Cristo, para nossa salvação. Nós somos ungidos com o Espírito Santo. Temos toda a provisão necessária para servir a Deus, e uma das maneiras como servimos a Deus é sendo uma força contra o mal e contra tudo aquilo que é espiritualmente impuro, aquilo que desagrada a Deus. Supõe-se que nós expulsemos tudo isso. É o que significa o que lemos no versículo 13. Isso é o que significa que vocês são o sal da terra. Mas se o sal... Bem, a maioria das traduções dizem que perdem seu sabor, mas realmente o que a Escritura diz é: não funciona adequadamente. Não tem nada a ver, se você faz um bom estudo dessas palavras, não tem nada a ver com o sabor. Como saboreia algo quando coloca na boca? Essa é uma interpretação feita por alguém com base na cultura ocidental. Mas não. Se você faz um bom estudo dessa palavra, verá que é um verbo. Mas se você vê a mesma palavra em forma de substantivo, é uma palavra para um tonto. Com certeza não teria sentido dizer que o sal se torna tonto. Mas o que significa tonto? Quando você entende a origem dessa palavra em grego, num contexto bíblico, nos fala de alguém que não funciona adequadamente. Um tonto é alguém que não se comporta de maneira normal e aceitável. Alguém que não cumpre o que deveria fazer. Então, se o sal se torna tonto, significa que não funciona adequadamente. Diz, como seria feito o sal? Esse poder do sal, a autoridade do sal, o que dizemos que o sal faz, esse poder de extrair o sangue, se perde essa capacidade. Se já não pode fazer isso, poderíamos restaurá-lo? E nos diz, não nessa ilustração, e diz, porque já não tem poder. É a palavra que usa. Se vemos essa seguinte palavra, diz que já não é poderoso. É uma palavra que tem a ver com ter habilidade para cumprir algo. E, portanto, se já não tem a habilidade para cumprir seu propósito, para o que supomos que se utiliza o sal, colocá-lo sobre a carne, extrair todo o seu sangue, toda a impureza, essas coisas que corrompem e preservá-la por um período de tempo. Se perde esse poder, diz claramente, portanto, já não é boa e deve ser lançada fora. Isso é o que acontecerá agora. Não é boa, exceto para ser jogada fora e ser pisoteada pelos homens. Assim que falamos de uma rejeição, se não seguimos o que Deus está ordenando que a gente faça, se não caminhamos em obediência, se não estamos comprometidos com os propósitos de Deus, Deus nos colocará a um lado e nos encontraremos a nós mesmos, quando estamos fora da sua vontade. Quando não fazemos a sua vontade, o que acontecerá? Seremos pisoteados. Seremos derrotados pelo mundo. Não é um contexto de salvação, é um contexto de caminhar em unção. E quando não o fazemos, nos tornamos vulneráveis às coisas desse mundo. Seremos derrotados. Lemos que, vejamos de novo o versículo 13, que diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal não funciona adequadamente, não cumpre o seu papel, não é capaz de fazer o que o sal faz, diz, e como poderá ser feito sal de novo? Porque já não tem poder, exceto, ou seja, nenhuma utilidade, exceto para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Versículo 14. Agora ele nos revela outra característica dos crentes. Não só somos sal, não só se supõe que vamos à guerra contra todas essas coisas que são impuras, essas coisas que produzem corrupção espiritual, essas coisas que vão contra os planos e propósitos de Deus.
Também aqui no versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo. E a luz, com certeza, serve para iluminar. Supõe-se que sejamos indivíduos que trazem iluminação, ou seja, ensino, a revelação da verdade a outros indivíduos. Assim que diz, vocês são a luz do mundo. E nos dá um exemplo. Diz, uma cidade não poderia ocultar sobre uma montanha. Uma cidade assentada sobre uma montanha, ou que foi colocada sobre uma montanha, e o versículo 15, nem se acende uma lâmpada. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma cesta. Com o fim de nos ensinar algo, Deus não nos acendeu por meio do seu Espírito Santo. Não nos deu esse poder, não nos deu esse chamado de ser luz do mundo com o fim de que essa luz esteja escondida. Ele não fez isso para nos colocar debaixo de uma cesta. Não. Ele quer que sejamos como essa cidade assentada sobre uma montanha. E, por certo, o termo montanha ou colina contém um grado de autoridade quando vemos profeticamente. Ou seja, quando vemos esse termo montanha ou colina sendo utilizados profeticamente nas Escrituras pelos profetas, vemos que está relacionada com o governo. Quer dizer que tem a ver com autoridade. Deus disse, lhe dei minha verdade. Vocês têm a iluminação da verdade. Vocês têm a iluminação do reino de Deus. Assim que os coloquei nessa montanha, lhes dei a autoridade. Ele não quer que estejamos cobertos por uma cesta. O que é que ele diz? Não é correto. Não se coloca debaixo de uma cesta, mas se coloca sobre um candelabro. Ou seja, se torna essa lâmpada e se coloca em um candelabro que foi perfeitamente desenhado para sustentar essa luz. Aqui está o interessante. Sabem o que eu amo? O livro de Apocalipse. E vemos nessas 7 cartas às 7 congregações, as igrejas da Ásia Menor. Sabem o que vemos? Vemos que cada igreja é chamada de candelabro. Isso é importante porque nos diz que recebemos luz, a verdade de Deus, sua iluminação. E a igreja, a congregação dos redimidos, você e eu, que se supõe que manifestemos essa realidade. É o que diz. Então, não se coloca debaixo de uma cesta, mas ao contrário diz, se coloca sobre um candelabro e brinda luz a todos aqueles que estão na casa. Bem, na casa, uma das formas que se define essa palavra, os eruditos do judaísmo, é Beit, que tem a ver com a casa de Deus, que tem a ver com a casa de Israel, o povo de Deus. E isso nos diz claramente que supõe que tenhamos um chamado, um ministério para Israel. Qualquer congregação que não está, de algum modo, conectada com o povo judeu, recorda o que a Escritura diz, falando do poder do Evangelho, e me refiro a Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde diz que o Evangelho é poder. É poder para os judeus primeiro e também para os gentis. O que isso significa? Há uma prioridade com o fim de compartilhar essa mensagem da verdade, esse evangelho, esse poder para salvar, primeiro e principalmente, a comunidade judaica, devido ao chamado que Israel tem, esse chamado de reino. Assim que lemos, vejamos novamente diz, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma cesta, mas em um candelabro com o fim de que ilumine toda a casa. Logo diz, versículo 16, assim é um mandamento, assim brilhe sua luz diante dos homens para que vejam, e aqui está a chave, as suas boas obras. Uma vez mais, não somos salvos por nossas obras, mas uma vez que somos salvos, somos luz no mundo. Se vamos mostrar a verdade, mostremos com a nossa conduta, com nossos feitos. Há alguns minutos dizíamos que em Apocalipse capítulo 2 e 3, onde se fala das 7 congregações e as chamam de candelabros, a essas 7 igrejas. Mas notemos algo mais. Há muitas delas, lhe diz,
conheço tuas obras. E ele as avalia. O que o Messias diz aos líderes de cada uma dessas congregações, o diz a toda a congregação. Conheço tuas obras. Assim que as obras são importantes. Não para lograr a salvação, mas tendo sido salvos, elas são o resultado natural ou sobrenatural da experiência da salvação. Assim que lemos, que sua luz brilhe diante dos homens, de modo que possam ver suas boas obras e façam o quê? E glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Notem que glorificar a Deus, o Pai, é uma descrição de adoração. Isso é o que ele nos diz. Quando eu vivo uma vida obediente, quando minha vida é o reflexo do chamado e propósitos de Deus, quando me comporto bem e dou esse bom fruto, boas obras, isso levará outros a serem atraídos diante de Deus com o fim de glorificar e a adorar a Ele. Existe uma estreita relação entre as boas obras e a adoração. As boas obras não são para a salvação, mas sim fazem que as pessoas deem graças e glória ao único Deus verdadeiro. Versículo 17. Estivemos falando do sal, desse poder. Falamos da luz da revelação, especialmente no sentido de fazer boas obras. E notem como as Escrituras se desenvolvem. É vital que prestemos atenção a como um tema conduz ao seguinte e já estamos prontos para o versículo 17. Essa é uma passagem que, na minha opinião, a igreja realmente necessita estudar e prestar atenção ao que Yeshua está nos ensinando. Versículo 17. Não pensem, e aqui está o problema. Muitas pessoas têm uma maneira incorreta de pensar. Não digo que não sejam salvos, que não sejam pessoas agradáveis, pessoas que não sejam sinceras na sua fé, mas que acreditam em coisas que não são biblicamente sanas. Mas as ouviram tantas vezes, de uma variedade de fontes dentro do mesmo cristianismo, e devido a isso, têm uma maneira incorreta de pensar. Isso é exatamente ao que Yeshua está se referindo. Ele está dizendo que não estão pensando corretamente, que não entendem quem é Ele e o que Ele veio fazer. O entendem mal, assim que o versículo 17 diz, não pensem. E essa palavra para pensar não é uma palavra normal, é uma palavra para percepção. Não tenham essa percepção, não percebam as coisas dessa maneira. É uma palavra que se refere a se concentrar em algo de uma maneira mais intensa, que simplesmente considerar algo rapidamente ou ter algo por um breve momento na mente. Tem a ver com uma grande consideração a um tema. Não pensem que venho abolir a lei e os profetas. Notem o que essas duas coisas vão juntas, a lei e os profetas. Usualmente, quando falamos da lei e os profetas, estamos falando do que conhecemos como Tená. A Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. O que nos está dizendo é que não pensem que vim me desfazer disso ou deixar isso de lado. Por isso, é muito perigoso quando as pessoas dizem que o Antigo Testamento não é a fonte que devemos nos referir para falar da conduta dos crentes na atualidade. Alguém que diga isso pode ser uma pessoa agradável, pode que ame ao Senhor verdadeiramente, mas está espiritualmente confundida, porque no tempo da igreja primitiva, eles estavam começando a receber as cartas de Paulo e outras pessoas. Mas quando o Messias ensinava isso, não existia o Novo Testamento. Não existiam as cartas, nem as escrituras do Novo Testamento. Assim que, quando ele se refere à lei e aos profetas, ele fala do que conhecemos como o Antigo Testamento. Não tenham uma mentalidade que pensa que eu, minha vinda, minha obra, de nenhuma maneira limita o significado daquilo. Diz, não vim abolir ou destruir, mas para cumprir. E esse cumprimento não significa que o Antigo Testamento perde relevância, que não devemos estudá-lo ou aplicar suas verdades à nossa vida.
Ele diz cumpri-lo, querendo dizer que, em efeito, ele veio cumprir as profecias. Mas ele veio para que possamos cumprir a verdade da palavra de Deus. Notem o que o versículo 18 diz. Porque, por certo, digo a vocês, até que o céu e a terra passe. Quero me deter aqui por um instante. O céu e a terra, essa criação. Estamos falando de coisas que se perdem com a tradução, quando não conhecemos o transfundo cultural. Assim, quando céu e terra, até que a primeira criação passe, e certamente passará, haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá uma nova criação, o reino de Deus, em última instância chamada de a Nova Jerusalém. E tudo será, como disse João, tudo será novo. Será uma nova criação, desvinculada com qualquer coisa do passado. Por isso, é tão problemático quando as pessoas falam sobre o céu. O céu, hoje em dia, não existirá pela eternidade. O céu, onde o Messias se encontra à direita de Deus agora mesmo, onde junto a ele estão as almas que morreram na fé, onde estão os 24 anciões e as hostes celestiais e as 4 criaturas. Esse lugar onde eles se encontram agora, esse lugar passará. Todos, em última instância, passarão a eternidade para habitar a Nova Jerusalém. Por isso diz, lemos com cuidado, porque digo a vocês que, certamente, até que o céu e a terra passe, nenhum iota, que no hebreu é o Yud, que é a menor letra do alfabeto. E logo menciona um termo que significa que é uma parte ou fragmento de letra, um traço que se escreve para dar certo tipo de linha ou adorno. No português se traduz como nenhuma coisa nem outra, mas o que diz é que nenhuma yut, nenhum golpe de pincel, segundo o que diz aqui, de nenhuma maneira passará pela lei. Notem o que diz, até que tudo se cumpra. Quero que parem para pensar nisso por um momento, já que é uma importante declaração que nos faz o Messias. O contexto é que ele está nos ensinando sobre as verdades do reino, que o céu e a terra passarão, e virá um novo céu e uma nova terra, chamada a Nova Jerusalém. Isso não é uma interpretação, é literalmente o que diz o Apocalipse. Haverá um novo céu e uma nova terra chamada Nova Jerusalém. E até que isso ocorra, a Torá e os profetas têm grande importância para nós. Como sei disso? Porque diz, até que tudo se cumpra. O que isso quer dizer? Está falando de todas as bênçãos, todas as promessas de Deus. Eles virão com essa experiência de reino. Assim que diz, portanto, alguém que quebrante um dos mais pequenos desses mandamentos e assim ensine a outros. Ou seja, se uma pessoa ensina a outros a violar a lei, essa pessoa será chamada de a menor no reino de Deus. Ouviram isso? Aqui vemos alguém que está violando a lei, os mandamentos de Deus, e ensinando a outros a fazerem o mesmo. Mas eles serão o quê? Os menores no reino de Deus. Por quê? Nossa salvação não se baseia nos mandamentos. A Torá não é o que produz salvação. Não é um instrumento que pode causar que uma pessoa seja salva. Esse não é o papel da Torá. Uma pessoa pode ser salva, mas estar confundida. Podem estar ensinando a outras pessoas que isso não tem relevância, não tem que cumprir isso, pode quebrantar a lei, e isso está bem. Não há mais verdade nelas. Isso está mal, mas não por isso se perde a salvação. Essa gente está confundida e serão as menores no reino de Deus. Passemos agora à segunda parte do versículo 19. Mas diz, mas em contraste a isso, mas quem a cumpre e ensina assim a outros, será o quê? Alguém que cumpra os mandamentos e ensina a outros que eles também os cumpram. Eles serão grandes.
ou serão chamados grandes no reino dos céus. Notem a dicotomia. Alguém que cumpre os mandamentos. Quais os mandamentos? Não há nenhuma maneira de que possamos ter uma compreensão distinta. Ele fala da lei, dos mandamentos do Antigo Testamento. Aquele que os aplica em sua vida, debaixo da liderança do Espírito Santo, e ensina outros a fazerem o mesmo. Essa pessoa, diz o Messias, será chamada grande no reino de Deus. E por isso resulta tão problemático quando ignoramos os mandamentos ou dizemos quando o Messias fala sobre mandamentos, não está falando do Antigo Testamento, mas sobre novos mandamentos e já. Não. Os mandamentos do Novo Testamento nem mesmo tinham sido dados nesse momento. Versículo 20. Porque os digo que ao menos que sua justiça exceda, seja superior à dos escribas e fariseus, diz, vocês não entrarão no reino dos céus. O que isso quer dizer? É uma declaração muito importante e diz que ao menos que nossa justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Uma vez mais, o que ele quer dizer? Está nos ensinando, instruindo que esses fariseus e escribas se baseavam totalmente em obras, boas obras, nossas obras, e estavam altamente comprometidos. Mas notem o que diz, a menos que sua justiça exceda a deles, porque eles estavam obcecados com as suas obras. Como pode ser que minha justiça supere a deles? Fica claro que se a tua justiça não se baseia nas suas obras humanas, mas na obra, na suficiência do Messias. No que ele fez sobre a cruz, é só sua justiça. Recordem o que temos dito diversas vezes. O Messias foi colocado nessa cruz. E o que aconteceu? Nossos pecados, os pecados do mundo foram transferidos a ele. E quando nossos pecados foram transferidos a ele, aqueles que recebem a sua obra como única fonte de salvação, como única fonte de redenção, quando dizemos sim à cruz, o que acontece? Da mesma maneira que nossos pecados são transferidos a ele, sua justiça, daquele que nasceu sem pecado, que jamais pecou, o único perfeito, a justiça do Messias é imputada a nós. E essa é a única maneira em que nossa justiça pode superar a dos escribas e fariseus, se nossa justiça é a justiça de Cristo Jesus, o Messias Yeshua. Só através dele e sua justiça seremos recebidos no reino dos céus. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.